Então você quer ler o Capital, né? Não é das tarefas mais fáceis, não. Mas hoje em dia nós temos alguns meios para simplificar um pouco esse processo de leitura desse grande livro. Eu estou fazendo esse vídeo para te encorajar, te incentivar e te ajudar a fazer essa leitura. Porque apesar de ser difícil, vale muito a pena. Por que ler o Capital? Primeiro porque explica o mundo em que você vive. Explica o capitalismo, então explica o mundo em que você vive hoje em dia, que é capitalista. Capital foi a primeira grande explicação sobre como funciona o capitalismo, o mundo capitalista, o mercado capitalista. Segundo que é um livro muito bem escrito, Marx escrevia muito bem, apesar de algumas partes serem bastante truncadas com formulações lógicas, com exemplos, é uma escrita muito gostosa de se ler. Terceiro, porque a obra teórica de Marx é muito influente em todo o mundo acadêmico, o mundo dos estudos. Se você faz alguma faculdade, pode ser de letras, pode ser de história, de filosofia, qualquer coisa que você faça, você tem que compreender o que o Marx queria dizer com as ideias dele, porque influenciou muitos outros autores que você certamente vai acabar vendo na sua trajetória de vida. Em quarto lugar, para mim, porque é um livro muito fascinante devido à sua complexidade. Existem várias leituras do Capital, você pode lê-lo de diversas formas. Algumas leituras são mais válidas do que outras, outras leituras nem tanto, né? Mas enfim, você tem que saber o que está escrito ali, até para você saber se você não gosta do Marx, por que você não gosta do Marx, e se você gosta, como no caso eu, você saber defender aquelas ideias ali. Tá? Eu acho um livro, assim, para mim, cheio de enigmas, como se fosse, pegando um paralelo com a literatura, o Ulisses, do James Joyce. O James Joyce disse que escreveu um livro para que gerações seguintes ficassem se debruçando ali, tentassem decifrar todos os enigmas que ele colocou naquele livro. Para mim, o Capital é a mesma coisa. As gerações vão passando, vão tendo novas leituras do Capital, de acordo muito com a realidade em que o leitor está vivendo. Nós vamos ler o Capital hoje em dia de uma forma muito diferente do que lia alguém que pegou lá o lançamento em 1867. Então, pela complexidade dele, é um livro muito fascinante em termos de decifração de enigmas. A dificuldade de se ler o Capital começa pelo tamanhozinho dele. É isso aqui, tá? Esses 4 volumes aqui, são 3 volumes de Capital, volume 1, 2 e 3, e depois foi lançado aqui um capítulo inédito, né, o capítulo 6, que é como se fosse um resumo assim, do livro 1. Tá? O que foi lançado em 1867, com o Marx vivo, foi o volume 1. O volume 2 e o volume 3 foram lançados póstumamente pelo parceiro dele, o Engels, que compartilhou com ele todas as discussões sobre o Capital, a pesquisa toda foi compartilhada com ele. Então, foi uma pessoa de extrema confiança para compilar os escritos dele, que estavam esparsos, estavam espalhados, né? Mas como ele sabia muito bem, ele foi uma influência até pro Marx, muito grande, né? Ele tem muita responsabilidade sobre muitas partes da pesquisa do Marx. Então, ele fez essa compilação do 2 e do 3. Existe também um capítulo 4, um livro 4, que é meio controverso sobre a organização dele. Então, vamos considerar só o livro 1, o livro 2 e o livro 3 de O Capital. Já é bastante coisa. O livro 1 aqui, ó, que é o principal para começar a compreender, né, o Marx, ele tem mais de 800 páginas. Sobre a questão de qual versão ler, eu recomendo essa aqui, da Boitempo. Não estou ganhando nada da Boitempo, tá, para recomendar, mas é a mais recente e é bastante elogiada. A tradução influencia muito, né, na sua leitura de qualquer livro. Se você pegar um livro, qualquer que seja, de literatura, com uma tradução
de meados do século XX vai ter muito mais problemas do que uma tradução de hoje em dia, né? Então essa versão aqui da Boitempo, ela é muito boa por causa disso, porque é bem recente, com todos os avanços que a tradução já teve, né? Com toda a revisão também do texto, de acordo com as pesquisas sobre o Marx que tiveram também ao longo de todos esses anos. Então essa aqui é a versão que eu recomendo a leitura. Vai facilitar a sua vida. Existem várias formas de se ler o Capital. Para começar, você pode ler o Capital não lendo o Capital. Você pegar um intérprete, isso tem muitos livros no mercado hoje em dia. Se for contar todos que já foram escritos sobre o Capital, explicando o Capital, está na casa dos milhares, tá? No mundo todo. Você pode começar dessa forma, pegar e não ler o Capital, ler só uma interpretação do Capital. Mas é claro que nós não queremos isso, né? Nós queremos ler o livro, o Capital. Você pode ler também uma versão resumida do Capital, sintetizada. Inclusive tem versões muito boas, tem versões até aprovadas pelo próprio Marx na época, porque ele sabia que não era molinho pegar e ler o livro. E ele queria que os operários, que as pessoas que estavam ali no processo do capitalismo lessem. E sabia que não era qualquer um que ia poder pegar um livro do primeiro volume, 800 páginas, segundo e terceiro, mais 700, 800 e tanto. Então existem essas versões sintetizadas, outras pessoas pegaram e sintetizaram o Capital para o entendimento mais simples. Pode ser também, mas não. A gente quer ler o Capital, a gente quer ler o livrão todo. Tá? Então, como que a gente vai poder contornar essas dificuldades da primeira leitura do Capital? Existem livros, vou tirar aqui os volumes do Capital, para mostrar que existem livros que vão explicando, passo a passo, a leitura do Capital. Então, qual é a minha recomendação? É que você vá lendo o Capital, capítulo por capítulo, paralelamente, você pegue esses livrinhos aqui, que esses são os que eu recomendo, tem outros, né, que você pode utilizar, mas esse aqui, que é do David Harvey, Para Entender o Capital, tem do livro 1, e tem um volume que abarca o livro 2 e o livro 3. Eu acho bem produtivo fazer a leitura desse livro, que foi como eu fiz a minha primeira leitura do Capital. Tá? Li um capítulo do Capital, paralelamente, lia a explicação que estava aqui nesse livro. E assim eu fui e consegui fazer minha primeira leitura bastante produtiva. Esses livros aqui não são os únicos que você pode ler. Tem livros de preparação que você pode ler também. Tá? Qual seria a preparação ideal para o Capital? A preparação ideal para o Capital seria você ler toda a obra do Marx antes. Porque você vai vendo tudo que ele já tinha falado, que ele já tinha escrito, que você vai ter um entendimento bem mais fácil do Capital. Tá? Mas muitas vezes isso não é viável, até porque tem textos anteriores do Marx que não são fáceis, são até talvez mais difíceis do que o Capital. Tem o Trabalho Assalariado e Capital, e o Salário, Preço e Lucro, que foram livros escritos especificamente para a classe trabalhadora, compreender com mais facilidade, que você pode ler antes também, mas não são essenciais. Você pode pegar e ler o Capital dessa forma, com leituras paralelas para te ajudar, que você vai conseguir fazer essa leitura de modo satisfatório. Tá? A leitura do Capital, ela tem vários níveis. Você pode fazer uma primeira leitura do Capital, você pode fazer dessa forma. Vai lendo, vai usando uma leitura paralela, tá? Para você ir compreendendo, e depois você vai fazer outras leituras do Capital ao longo da sua vida, se você se interessar, é claro. Se você não se interessar, não teria problema. Muita gente fala, muita gente de respeito, tá? Fala que para você ler o Capital, você precisa compreender Hegel antes. Hegel foi um filósofo alemão que influenciou muito na formação do Marx. Então, muito da metodologia e das ideias
que o Marx utiliza vem do Hegel. Mas eu acho o seguinte, eu já ouvi, por exemplo, o Lenin falava isso, né? Que para compreender o Capital, você tem que ler o Hegel antes. Já ouvi uma palestra do maior marxista brasileiro vivo hoje em dia, né? José Paulo Neto, que falava também, ó, se você quiser ter uma leitura enriquecedora do Capital, você precisa antes compreender Hegel. Tá, muita gente boa fala isso. Mas é o seguinte, você vai ler Hegel antes? Aí para ler Hegel você precisa ler, aí você, quando vai ver, tá lá nos pré-socráticos da filosofia. Então, eu acho que tudo bem, para você ter uma leitura completona do Capital, você deve compreender o Hegel. Mas para uma primeira leitura, para você ter um contato com as ideias do Marx, talvez não seja tão necessário assim. Porque senão você vai pegar a história da filosofia toda para entender Hegel, tem que entender. Né? E aí, quando é que você vai começar a ler o Marx? Quando é que você vai começar a ler o Capital? Durante muito tempo da minha vida eu fiquei assim também, com esse pensamento. Mas tem que entender alguma coisa antes e tal. Aí chegou um momento que eu falei, pô, cara, eu preciso ler o Marx, eu preciso, né, pelo menos conhecer o que ele está falando ali, e depois eu vou aprimorando essa minha leitura. Então foi essa minha estratégia de leitura que eu tive do Marx e recomendo, tá? Eu não sou a minha leitura de Marx não é uma leitura especializada, tá? Eu não sou professor disso, tá? É uma leitura apaixonada, é diferente. Eu pego o Marx e tenho prazer em ler aquilo. Eu acho, porra, sensacionais as ideias que ele coloca ali no papel, não só no Capital, como em outros livros. Então eu quero ler Marx, eu não quero precisar ler uma porrada de coisa antes para depois finalmente ler o Marx. Quantos anos eu vou ter depois disso? Tá entendendo? Então eu acho que dá para fazer essa primeira leitura sem ter lido o Hegel antes. Tá? Muitas outras leituras aqui para ajudar na leitura do Capital. Eu botei aqui uma pilha de livros aqui, tudo que eu tenho aqui na minha casa, e mesmo assim isso é pouco, né? Eu me interesso bastante, então eu vou lendo. Então, por exemplo, tem vários livros, ó. Eu vou botar depois a lista aí, eu escrevo aí nos comentários aí, sei lá, na descrição do vídeo, falando sobre isso, ó. Introdução ao Capital de Karl Marx. Também é uma boa. Você pegar, pô, mas é um livrinho, não é Hegel, tu não precisa entender o Hegel, né? É um livro razoável de se ler, tá? Você tem também as cartas, né, sobre o Capital. Talvez você leia depois de você ler o Capital, que você vai já num segundo momento de leitura do Capital. Tá? E tem muitos outros aqui, tanto especificamente sobre explicações a respeito do Capital, quanto biografias do Marx, que podem ajudar também. Porque biografia do Marx e de qualquer pensador nunca é uma biografia só com os fatos da vida. São biografias intelectuais. Então, vão passar ideias também que aquele pensador, no caso o Marx, desenvolveu. Tá? Eu recomendo duas aqui, se você quiser uma leitura bem rápida, duas de brasileiros, tá? Se quiser uma leitura bem rápida, tem aqui do Leandro Conder, que também foi um grande especialista em Marx, Vida e Obra. É bem rapidinho, bem simplesinho esse livro, e vai te dar uma ideia geral de todas as ideias, tudo que o Marx pensou, tudo que o Marx propôs, tá? Seria talvez a melhor forma de você começar, se você quer ter uma leitura introdutória do Marx, é com esse livrinho aqui do Leandro Conder. Existe um outro também, que eu já citei, que é o José Paulo Neto, tá? Que é Karl Marx, uma biografia. Aí já é uma leitura mais especializada, tá com plástico aqui, porque eu boto para, quando eu abro assim, eu mantenho o plástico para preservar, né, o livro, mas eu já li bastante, tá? Também tem informações bastante valiosas, mas já é uma leitura um pouquinho maior, tá? Mas eu acho que vale muito a pena também. E outros livros que vão falando ou especificamente sobre o Capital ou, de modo geral, sobre o pensamento de Marx, certo? Então, resumindo aqui, voltando, minha recomendação para a sua primeira leitura de Marx.
ler O Capital. Pode ler um livrinho de introdução como esse do Leandro Conder, que é rapidinho. Se você está com muita vontade, pô, quero muito ler O Capital logo, tal. Lê um livrinho de introdução, tá? E vai para o Capital. Só que não vá sozinho para o Capital, vá de mão dada com alguém, tá? No caso, a pessoa que eu recomendei para você de mão dada é o David Harvey, para entender o Capital volume 1, mas pode ser qualquer outro que você encontre aí no mercado. O importante é você não ir sozinho. Por quê? Vai ter dificuldade de entender, tá? E talvez você desanime, talvez, pô, não tô entendendo nada, tal. Aí larga o livro, pô, Marx é chatão, tal. Não, não é, Marx é muito maneiro, é muito legal você conhecer as ideias do Marx, mas você precisa de ajuda, não dá, da primeira vez, não dá para fazer isso sozinho. Um último ponto que é meio polêmico, já foi meio polêmico, mas hoje em dia nem tanto, é a ordem de leitura do Capital. Você pensa assim, pô, óbvio, eu vou começar do início e vou terminar no fim, tá? Mas não é tão óbvio assim. Por quê? Antigamente, década de 60, década de 70, a gente não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje em dia. Essa porrada de livro que você pode ler para te ajudar na leitura do Marx, tá? Estudos que vêm desde aquela época nós temos hoje em dia. Então, muita gente tinha dificuldade de fazer a leitura do Marx do início ao fim. Então, muita gente recomendava, falava, não começa do capítulo 1, não. Começa do capítulo 5, começa, né? Cada um falava um jeito de ler o Marx, tá? Inclusive, gente gabaritada para isso, tipo Louis Althusser, né? Que ele falava, inclusive nessa versão aqui da Boitempo, do Capital, tem um texto dele, né? Recomendações, sei lá, advertência, alguma coisa assim para ler o Capital. Ele falou, não começa do 1, senão você não vai entender, você vai largar, ou então você vai entender errado, e é pior ainda, que você vai, né? Então tinha muito esse papo. Antigamente não se recomendava ler o livro desde o início até o fim. Numa palestra que eu vi, essa palestra que eu falei também, já citei, do José Paulo Neto, ele fala também que isso tudo tem origem numa carta do próprio Marx, que mandou para um amigo que a esposa ia ler, e ele falava, ó, fala para ela não começar do primeiro, porque é um negócio meio complicado, começa daqui e tal, depois você volta, né? Para uma pessoa totalmente não especializada na época, né? Na leitura do Marx, não tinha informação nenhuma, ia pegar aquele livro pela primeira vez do nada, né? A gente está falando hoje em dia de Marx, porra, de mais de 150 anos de Marx, né? Naquela época o Marx era conhecido só ali, no meio dos trabalhadores e tal, então não tinha esse conhecimento todo, tá? Mas hoje em dia, a gente tem esse monte de livro, a gente tem internet, né? Vídeos de YouTube, tem vários vídeos de YouTube aí que você pode ver também. O Capital de Marx, vai lá, capítulo 1, capítulo 2, isso me ajudou muito também. Eu vou até botar também um link aí de um desses vídeos, né, que ajuda nessa leitura do Marx, vai te explicando. Você tem muito material que pode te ajudar. Então eu acho que pode plenamente começar do capítulo 1 e até o último capítulo. A minha opinião é essa, tá? Não sei a opinião dos outros. Sei da opinião dos outros antigamente, que era essa de não comece pelo capítulo 1, porque você vai se enrolar, você não vai gostar, você vai largar, tá? Mas hoje em dia eu acho que não tem necessidade. Eu espero ter ajudado você, incentivado você a ler o Capital pela primeira vez, porque é um livro fundamental para a gente compreender o mundo em que a gente vive. É difícil? É difícil, não é fácil, mas não é impossível e tem muitos modos de a gente conseguir contornar essas dificuldades que aparecem ao longo da leitura de O Capital, tá? Vai fundo, que é uma leitura que vai mudar a sua vida. Coloque nos comentários aí o que você achou do vídeo, se você tem alguma outra dica sobre leitura do Capital, se você já leu o Capital pela primeira vez, pela segunda, terceira, o que você pode falar aí, bota aí que a gente vai ter uma conversa, tá? E muito boa leitura do Capital para você.